Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do PS Med. E para quem não me conhece, eu sou o José Roberto, sou um dos coordenadores aqui da página. E a partir de agora a gente está aqui no YouTube também fazendo pílulas de conhecimento para vocês, né? Bolos de medicina de emergência. E hoje eu vou estar aqui com vocês para a gente falar sobre o que a gente discutiu numa das aulas do curso, que era o que não fazer na síndrome do desconforto respiratório do adulto. Só que agora a gente vai fazer um foco muito mais voltado para a gente relembrar um pouco sobre a fisiopatologia da SDRA, ou da SARA, como a gente chamava antigamente. Então, primeiro, o que é a síndrome do desconforto respiratório do adulto? É um edema agudo pulmonar inflamatório, que ele é causado por um comprometimento do alvéolo. Isso aí eu vou explicar para vocês, mas basicamente eu vou ter um aumento da permeabilidade capilar, e isso vai poder levar aí a uma quimiotaxia, levar glóbulos brancos para lá, vai gerar um processo inflamatório, pode gerar fibrose pulmonar, e essa fibrose pode gerar uma consequência no futuro, levando, a, por exemplo, não tanto no futuro até, mas uma diminuição da complacência pulmonar. E isso vai ser muito importante para a gente saber como manejar esse tipo de paciente. Em especial, até mesmo na pandemia da Covid-19, a gente viu muito caso de SARA, tá? Então, para a gente relembrar aqui, primeiro, o mecanismo principal é uma lesão do epitélio alveolar. Por que ocorre essa lesão? Pode ser de forma direta, por exemplo, uma pneumonia, ou de uma forma indireta, como por exemplo numa pancreatite, onde eu tenho muitas citocinas, uma tempestade de citocinas, e aí elas vão acabar gerando um processo inflamatório à distância no epitélio alveolar, né, no pulmão do paciente. Isso vai gerar dois efeitos de logo de cara. Primeiro, eu vou ter um aumento da permeabilidade e eu vou ter um espessamento da membrana alvéolo-capilar lá no pulmão. Isso aí vai gerar um prejuízo na hematose, na troca de gases. Por quê? Justamente porque esse infiltrado vai levar a um exudato dentro do alvéolo, vai levar a um espessamento da membrana e isso tudo vai prejudicar a troca gasosa a nível alveolar. E aí isso vai levar, em via final, à hipoxemia. Além disso também, esse espessamento pode gerar a fibrose que eu havia comentado com vocês no futuro. Então aqui uma imagem do New England, só para a gente relembrar um pouquinho da fisiopatologia. Então basicamente aqui, para cá seria um alvéolo normal, e daqui para cá já é o alvéolo num paciente com SDRA ou com SARA, como vocês queiram chamar. Então primeiramente vocês notem aqui que a gente tem um aumento da espessura do alvéolo e um processo inflamatório, além de aumentar a permeabilidade. Isso vai acabar fazendo o quê? Com que eu consiga levar mais líquido que está no terceiro espaço para dentro do alvéolo, por exemplo, ou até aumentando a permeabilidade, vai levar mais substâncias, por exemplo, proteínas que vão estar na corrente sanguínea, porque eu aumentei a permeabilidade e consigo passar moléculas maiores. Essas moléculas aí vão acabar juntamente com as citocinas que levaram ao início desse processo a uma atração, uma quimiotaxia de glóbulos brancos, que vai gerar mais processo inflamatório, levando mais proteínas inflamatórias, mais citocinas, e isso vai gerar um processo que vai ficar se autoalimentando, tá bom? Vai aumentando a permeabilidade, vai aumentar o espessamento, vai aumentar aí o nível de líquido dentro do alvéolo, e isso só vai piorar a hipoxemia do paciente. Basicamente, em linhas gerais, seria esse o mecanismo da SARA. Para a gente relembrar aqui algumas causas principais que a gente vê no dia a dia, causas diretas e não diretas, né, indiretas de doenças, condições clínicas que podem levar ao pulmão de SARA. Então, sepse é a mais comum, não necessariamente, eu friso aqui com vocês, não necessariamente uma sepse de foco pulmonar. Por exemplo, uma pielonefrite pode levar a uma SARA, uma infecção abdominal pode levar a SARA, por exemplo, também. E aí, agora, lesões diretas, como por exemplo uma pneumonia bacteriana, ou viral, ou até mesmo uma pneumonite aspirativa. Trauma, a gente vê bastante queimadura, grandes queimados, eles ficam muito inflamados. Na pancreatite, onde eu posso ter uma CIRS também muito intensa. Infecção, né? Outras infecções. Inalação de fumaça acaba gerando uma pneumonite muito intensa. Choque, e aí choque não é choque elétrico, tá? É choque de estado de choque mesmo. Aquele desbalanço de oferta e consumo. Alguma cirurgia cardiotorácica pode gerar no pós-operatório. Transplante de medula óssea, transplante pulmonar. Lesão pulmonar aguda pós-transfusão TRALI, que é a SARA do paciente que recebe algum hemocomponente, por exemplo, e alguma toxicidade por drogas também, numa fase mais aguda, por exemplo, beleza? E aí, o que a gente vai acabar tendo, né? Como é que a gente vai levar a nível mais macro
essa hipoxemia? Então a gente vai ter distúrbios de ventilação e perfusão e efeito shunt intraparenquimatoso pulmonar. O que é isso, Zé? Então, primeiro, imagina que isso aqui é um alvéolo, tá? É uma unidade alveolar. Aqui está entrando o ar. Aqui é um capilar, tá? Então esse capilar aqui, ele chega, antes da hematose, com um sangue parcialmente repleto de oxigênio, né? Com uma saturação de oxigênio mais baixa. Passando aqui, dentro do capilar, ele é muito próximo do alvéolo, rola aquela hematose, rola aquela troca de gases. Então, o CO2, que ele é mais facilmente difundível, ele acaba saindo mais facilmente. E o oxigênio que acaba entrando, ele se liga à hemoglobina. E aí acaba saindo o quê? Um sangue com uma hemoglobina repleta de oxigênio, com uma saturação de oxigênio bem alta. Então, isso é uma condição normal. Num paciente com SARA, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um bloqueio, então essa região aqui, ela está inutilizada. Essa unidade alveolar não dá para realizar troca gasosa, justamente porque ela vai estar repleta de líquido, ela vai estar com a membrana dela espessada, então eu vou ter a unidade alveolar existindo, mas não vai rolar troca gasosa naquela unidade. Então, a hemácia que vai chegar aqui com oxigênio baixo, ela vai passar reto com o oxigênio baixo da mesma forma, tá? E aqui, relembrando aqui numa outra forma um pouco mais fácil, o problema no caso aqui não é na perfusão, tá? O problema está na ventilação. Então, sei lá, às vezes fez uma telectasia, fez uma rolha, o alvéolo colabou, ou imaginem que até mesmo esse alvéolo aqui, ele está repleto, ele está com a sua forma, né, toda circular preservada, mas a membrana está ruim, ele tem líquido que prejudica a troca, então a perfusão está adequada naquela região, porém não tem troca, tá? Então esse é o problema. Eu vou ter áreas em que eu vou ter uma perfusão adequada, mas uma ventilação ruim, e eu vou ter áreas onde eu vou ter a perfusão adequada e uma ventilação mais adequada. E isso tudo tende a sendo mais, geralmente, dependente da gravidade. Eu vou mostrar para vocês depois umas imagens ali que vão entender isso melhor. E aqui o critério de Berlim, que foi um critério que a gente utiliza até hoje, que foram modificados em 2012, onde a gente acaba fazendo o diagnóstico de SARA. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma cronologia adequada. Então, primeiro, o tempo de instalação tem que ser agudo, algo com menos do que 7 dias da injúria ou do início dos sintomas. Tem que ter uma hipoxemia que eu vou poder graduá-la de acordo com a relação PF. Então, menor do que 300, menor que 200 e menor do que 100. A origem do edema tem que ser, pelo menos, não explicada totalmente por um edema agudo de etiologia cardiogênica, por exemplo, por excesso de volemia ou por falha de bomba, por exemplo. E, além disso, eu tenho que ter uma imagem com opacidades bilaterais sugestivas aí de comprometimento pulmonar bilateral, que não sejam totalmente explicados por derrame pleural, atelectasia ou nódulos pulmonares. Isso pode ser evidenciado tanto na radiografia de tórax quanto na tomografia de tórax. Então aqui a gente acaba tendo o quê? Um edema agudo mesmo. Então eu tenho opacidades bilaterais aqui, tá? A área cardíaca não é uma área cardíaca muito aumentada, mas aqui na tomografia que a gente consegue ver melhor ainda. Então, o que eu havia comentado com vocês, ele acaba fazendo um acúmulo de líquido dentro do alvéolo. Esse acúmulo de líquido ele vai ser gravidade dependente, então geralmente vai ficar se acumulando mais na região posterior do tórax. Então, na tomo o paciente está deitado, aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. O líquido ele acaba escorrendo mais para a parte posterior do pulmão. E essa região aqui do pulmão não vai ter troca gasosa. Por quê? Está com a membrana espessada, está com a membrana inflamada, tem líquido dentro do alvéolo. Então é uma área onde está bem perfundida, mas não está ventilada. E aqui eu vou ter o contrário. Nessas regiões aqui eu vou ter hiperdistensão de alvéolo, por exemplo. São áreas em que o ar que o paciente está recebendo, então vamos supor que nesse pulmão cabia 3 litros de ar, por exemplo. Agora, esse pulmão não cabe mais 3 litros de ar, porque a área que vai ser utilizada vai ser só essa área. Então eu vou ter um baby lung ali, por exemplo. Também vai ser difícil de ventilar. Eu não vou poder ventilar pensando no volume corrente de um paciente que não tem nenhuma patologia pulmonar. Aqui eu vou ter áreas menores de troca, tá? Então eu tenho que ventilar esse paciente com muito cuidado nessas situações. E antes da gente acabar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar com algum amigo que queira saber aí, que precisa saber sobre a fisiopatologia da SARA. E por fim, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para você ser notificado sempre que a gente tiver alguma live, algum vídeo, alguma novidade. E para fechar, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o curso do PS Medway, é muito simples, é só você clicar, apontar aqui no QR Code e você já vai ser direcionado para a página do curso.
onde vai ter muito mais conteúdo, sem dúvida que nenhuma, que você vai aproveitar bastante. Valeu, pessoal, e um grande abraço!